Boa noite, seja bem-vinda. Vamos já iniciar nossa live de hoje. Só estou aqui descrevendo o título desta live, que é Intimidade e DCNTs. Enfrentando desafios juntos é sobre um assunto bem delicado. Bem delicado que acontece muito com pessoas que estão enfrentando diversos tipos de doenças crônicas não transmissíveis e que afeta profundamente a intimidade dessas pessoas. Só quem está passando pelo assunto é que pode descrever, é que pode, com certeza também, saber. Eu sei um pouquinho, porque estudo, porque me interesso, porque converso, porque ajudo essas pessoas. Então acaba que vou adquirindo um certo conhecimento a esse respeito, mas está muito aquém do que a pessoa que realmente está enfrentando. Então, para... Intimidade e DCNTs, enfrentando desafios juntos. Vamos lá, vamos chegando. Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Primeiro, repetindo este título que você já leu aí, eu espero, mas eu acho que vale muito a pena citá-lo na íntegra para que possa reforçar na sua mente, caso você não conheça, caso você não tenha associado ou caso você não seja a pessoa que está passando por essa situação, pelo que eu torço profundamente. O tema da nossa live de hoje é Intimidade e DCNTs, enfrentando desafios juntos. Não sei se é algo tão simples assim, mas nós vamos abordar hoje este tema para poder trazer alguma luz em algum nível para as pessoas que estão enfrentando esta situação. Muitíssimo boa noite, gente bonita. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje, cujo assunto você já sabe, mas não me custa repetir, porque a repetição é a alma do aprendizado, é o que realmente reforça, é o que faz acontecer o aprendizado. Intimidade e DCNTs. E neste caso de intimidade, eu estou falando de relacionamentos, especialmente relacionamentos amorosos, por assim. Todos os relacionamentos são amorosos? Não, tem relacionamentos profissionais, mas eu estou falando de relacionamentos entre casais, entre pessoas. Eu gosto de dizer relacionamentos românticos, mas aí algumas pessoas dizem, mas eu não sou romântica, então fica um pouco delicado. Enfim, relacionamentos conjugais, namoros, casamentos, namoros, esse tipo de relacionamento. Enfrentando desafios juntos, a ideia é te trazer conhecimentos e ferramentas que possa facilitar o enfrentamento desse desafio juntos, seja que modelo de casal que for, que gênero de casal que for. Então, caso você não me conheça, está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Maria Nilde, eu sou especialista em saúde e ajudo pessoas que estão sofrendo com DCNTs ou doenças crônicas não transmissíveis a vencê-las. E hoje, como você já sabe, estou trazendo e espero que você interaja comigo compartilhando suas experiências ou trazendo suas dúvidas. Ou se você conhece algum caso, convive com alguém, pode compartilhar aqui no chat, para que nós possamos abordar e enriquecer esta live de hoje. Qual o objetivo de falar deste assunto, né? DCNTs, intimidade nos relacionamentos amorosos, por assim dizer. De novo, eu vou repetir. Do meu ponto de vista, para que os relacionamentos sejam bons, todos precisam ser amorosos, porque o amor é aquilo que engloba
explica e resolve tudo. Por isso eu gosto de chamar de relacionamentos românticos. E é assim que eu vou chamar, tá bom? Caso você não entenda, não compreenda isso como um relacionamento romântico, entenda que é a minha forma de colocar, já que amoroso para mim é todo relacionamento bem-sucedido. Por quê? Qual o objetivo de trazer esse assunto numa live, Maria Nilde? Para que a gente possa conversar sobre o como as doenças crônicas podem impactar a intimidade de um casal, a intimidade até da família como um todo, mas principalmente, e no caso de hoje nós vamos falar de intimidade do casal. E também o que estes casais podem fazer para fortalecer esses laços. Primeiro, eu já vou adiantar que eu não vivo essa experiência, nunca vivi diretamente, porque eu nunca tive uma doença crônica não transmissível grave que pudesse impactar meus relacionamentos, nenhum deles, nem profissionais, nem de amizade, nem românticos, nem de nenhuma forma, nem familiares. Mas eu convivo, conheço, estudo e ajudo pessoas que enfrentam esse tipo de situação diariamente. Então, o meu aprendizado a esse respeito vem da leitura, dos artigos científicos, das pesquisas, dos livros e da convivência, da experiência de ajudar as pessoas que estão passando por isso, ok? Então, neste caso, eu não vou poder dizer é minha experiência própria. Não, neste caso não é. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir a você que está aí, repetir, na verdade, compartilhe aqui nos comentários se você tiver uma história que se conecte com este assunto, mesmo que não seja sua, você conhece, ou você tem dúvidas a respeito, manda aí sua pergunta. No final desta live, eu pretendo respondê-las. Se o tempo não for suficiente, eu respondo durante a semana e eu trago numa outra live. Então, para quem ainda não está familiarizado ou familiarizado com as DCNTs, doenças crônicas não transmissíveis, elas incluem doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, excesso de peso e obesidade, ou melhor, excesso de peso em nível de obesidade, que é caracterizado como uma doença crônica não transmissível, entre outras. E afetam não apenas a saúde física, mas também a saúde emocional e mental. E eu sei que muita gente não associa. E é exatamente por afetar a saúde emocional e mental que afeta drasticamente os relacionamentos e, em especial, muitas vezes, os relacionamentos românticos, causando até a separação dos casais. Eu conheço casos, inclusive, em que houve separação. Vou contar um trechinho aqui para você. Então, a intimidade é algo fundamental no relacionamento, não é mesmo? Em qualquer relacionamento saudável, ainda que seja de amizade, é necessário ter certo nível de intimidade. E por que a intimidade é tão importante? Porque envolve conexão emocional, conexão física e, às vezes, para algumas pessoas, até conexão espiritual. Então, nós vamos explorar como essas doenças podem dificultar esse tipo de conexão. E podem mesmo. E dificultam muito. Porque as DCNTs podem trazer ansiedade, depressão e insegurança. Normalmente trazem muita insegurança. E como isso afeta a forma como nós nos conectamos com nossos parceiros e parceiras. A insegurança afeta drasticamente todo tipo de relacionamento, até mesmo dificulta os relacionamentos profissionais. A insegurança é algo extremamente poderoso, entre aspas. Então eu quero aqui compartilhar só trechinhos de duas histórias. A primeira é de uma aluna minha, que quando se casou era magra, contudo no decorrer do casamento, depois de alguns anos, ela ganhou peso, ganhou uma certa quantidade de gordura e a partir de então ela se tornou uma pessoa extremamente insegura, extremamente... Qual a outra palavra que eu queria dizer? Com uma certa distorção sobre a sua aparência
ela passou a se achar feia, por isso a insegurança, né? Ela passou a se achar uma pessoa feia, que não merecia atenção, que não merecia, por exemplo, não fotografava mais, não se deixava fotografar, não importa qual fosse a ocasião, ela evitava a todo custo tirar fotografias, se expor a fotografias. E é claro, ela me contou isso depois, quando estávamos trabalhando juntas, que ela não deixava mais que o marido a abraçasse ou a tocasse principalmente na região do tronco, barriga e isso que a gente chama de abdômen, mas quando a pessoa está muito acima do peso ou obesa, passa a ser, é como se fosse, dependendo do formato da obesidade, só barriga. Ela disse que aquilo se tornou um ponto tão sensível para ela, e é grande parte do nosso corpo, né? Se tornou um ponto tão sensível que o marido dela não podia tocá-la nessa região, mesmo distraidamente, porque já tinha o hábito, que ela ficava nervosa, extremamente estressada, e toda e qualquer possibilidade de conexão acabava imediatamente. Então imagine, o quão foi difícil para ela, que não tinha esse sentimento, essa insegurança, essa sensação de que era uma pessoa feia, desagradável de ser tocada, de ser vista, de ser olhada, de ser admirada. Ela não acreditava ter atributos admiráveis mais, só por causa do volume de gordura. E ela não entendia que o marido não se importava com isso, mas mais ainda, para ele também havia uma dificuldade enorme, porque ele estava habituado a abraçá-la, a tocá-la normalmente, e de repente não podia mais tocar no tronco dela. Então como que você vai abraçar alguém sem tocar o tronco? Como que você vai aprender de novo a desenvolver outro tipo de intimidade? E que intimidade é essa? Que limita as partes do corpo onde podem ser tocadas, e aí, de novo, eu digo, como estamos falando de casais, esses limites normalmente não existem, ou para que o relacionamento seja saudável, não deveriam existir. Se está existindo, esse relacionamento não está saudável. Mas no caso dela, ela se tornou esta pessoa e demorou bastante até superar. Claro que trabalhamos juntas durante um bom tempo e ela perdeu o excesso de gordura que tinha adquirido e, portanto, não sei se só por isso ou também pelo aprendizado, pelo qual a consciência dela se expandiu em relação a ela própria e ao que caracteriza a beleza e a quem está vendo a beleza, porque aos olhos dela, ela não se considerava mais uma pessoa bela, uma mulher bonita, mas o marido, o contrário. Para ele, ela continuava sendo linda. Ele não tinha problema nenhum em abraçá-la, em tocar a cintura dela ou a barriga, que seja, né? Mas a ela isso era muito incômodo. Na verdade, era inaceitável. Durante um bom tempo, alguns anos inclusive. Ela superou isso. Que bom para os dois. Emagreceu de novo, está ótima. E aí, para mim, o ponto mais delicado, claro que ela estava sofrendo muito, e foi pelo sofrimento mental e emocional que ela criou essa barreira. Mas imagine, eu penso que para ele também era um sofrimento, uma dificuldade muito grande para lidar com uma situação em que, de repente, opa, não posso mais pôr a mão ali na minha mulher, na minha esposa, não posso abraçá-la, não posso... Sei lá, tem que aprender de novo, ela tem que me dizer onde eu posso tocar. É muito difícil isso. Eu acho que eu já vi isso em algum filme, mas não me lembro. E também, neste caso deu tudo certo, os dois estão muito bem, ela emagreceu novamente, está se sentindo muito bem e belíssima de novo, porque ela sempre se sentiu, antes do excesso de peso, uma mulher bonita, ela sabe disso. Só que num dado momento ela se esqueceu disso. Agora, depois que ela emagreceu, ela voltou a se lembrar disso. Mas aí eu também conheci um outro caso antes, muito antes, alguns talvez 8, 10 anos atrás, em que era o contrário, era o marido que se tornou obeso após o casamento. Ele realmente ganhou muito peso. E de repente ele começou a ter outro tipo de dificuldade. Por sentir vergonha de se expor, ele não queria mais ir à praia, ele não queria mais frequentar clubes onde tivesse piscina, onde ele tivesse que ficar com pouca roupa, que expor seu corpo com menos roupa. E aí ele começou a evitar viajar, diversos tipos de viagem, porque ele se sentia inseguro e com vergonha em grupos, em lugares onde ele tinha que se expor, enfim, em viagens de modo geral. Na verdade,
Eu acredito que neste caso, como não foi ele que me trouxe, foi ela, e era um outro tipo de trabalho, não era na Ânima Mentoria, eu acredito que ele estivesse provavelmente sofrendo das mesmas dificuldades que a minha aluna, ou algo parecido, no sentido de se sentir inseguro, não se sentir bonito mais, ou considerar que o excesso de peso o tornou feio, e aí essa insegurança, todas essas emoções com relação à sua aparência, fez com que ele começasse a evitar viagens, passeios, praia, nem pensar, clubes, lugares onde tivesse piscina, que ele precisasse colocar pouca roupa, nem pensar. E isso foi se prorrogando, foi se intensificando, foi aumentando. Ele trabalhou bastante para perder o excesso de peso que tinha angariado, até o tempo em que eu estive em contato com o casal. Ele foi meu aluno na musculação, ela foi minha aluna num outro projeto, por isso que eu tenho mais informações da parte dela do que dele. Porque o aluno de musculação vem, a gente fala basicamente dos objetivos, faz uma anamnese, avaliação física, a pessoa traz aquilo que quer, uma coisa bem mais rápida, e prescreve o treino, supervisiona e, né, claro, acompanha e tudo certo. E ele treinava em academia, nem era de personal, porque os alunos e alunas de personal desenvolvem maior conexão com o profissional. Mas no caso dele não, era só na academia mesmo. Ela é que acabou participando de um outro projeto e trouxe mais questões, porque ela estava sofrendo, já que o casamento dela tinha mudado bastante. E depois de um tempo, mesmo quando eu me afastei daquele bairro, deixei de trabalhar por ali e encerramos o projeto do qual ela participava. Ainda ficamos em contato através das redes sociais e ela chegou a se separar. Aquilo foi crescendo tanto, foi se intensificando tanto, foi incomodando tanto, porque ela me dizia, é como se eu tivesse me casado com um homem que se transformou em outro. E este outro, eu não sei se gosto tanto. Se a gente se transforma demais, aquela pessoa que se apaixonou por uma, digamos, eu hoje sou uma pessoa, alguém se apaixona por mim, começamos um relacionamento. Hipotética essa fala, tá, gente? E aí daqui 5 anos eu me transformo numa outra pessoa, mudo os hábitos, mudo a maneira de agir, mudo os meus gostos, mudo os lugares que eu frequento, mudo os livros que eu leio, os filmes que assisto, mudo tudo, todos. A pessoa que estava se relacionando comigo percebe claramente que não é mais a mesma pessoa. Eu posso ser o mesmo corpo. Ou não, né? No caso dele, nem o mesmo corpo mais ele tinha. Mas todos os meus gostos, as minhas práticas, as minhas escolhas, o meu estilo de vida, o meu jeito de ver o mundo mudou. Então, claramente, eu me tornei uma outra pessoa. E nós nos transformamos em outras pessoas. E pode ser que a pessoa não se afine mais, não se identifique mais. Foi o caso dessa moça. Eu não trouxe os nomes porque não são histórias para identificar as pessoas. Mas ela acabou se separando, o casamento terminou por causa, não do excesso de peso em si, mas na forma como ele via o excesso de peso e da forma como ele lidou com aquilo. Então, eu trouxe trechinho dessas duas histórias só para ilustrar para você o quão as doenças crônicas não transmissíveis, e aí, eu lamento não ter lembrado de uma outra doença. Nos dois casos eu trouxe o excesso de peso, poderia ser outra sim. Vou trazer mais uma breve história aqui, porque foi natural, foi espontânea essa coisa de falar nos dois casos de excesso de peso. Mas não acho que seja razoável, então eu vou trazer um caso de diabetes tipo 2. Foi uma outra aluna minha, que já estava num casamento há bastante tempo, não tinha filhos, uma mulher de mais de 40 anos, muito bonita, culta, e desenvolveu diabetes tipo 2. Quando teve o diagnóstico, já estava num nível muito grave, porque ela era uma pessoa tão tranquila, que se considerava saudável, e acredito que talvez não investigasse com frequência. Então, quando ela teve o diagnóstico, ela já precisou passar a utilizar, aplicar o uso, né, uso diário de insulina aplicável com agulha, porque estava muito grave, ela não dava mais para continuar sem aquela intervenção. Precisou adotar mudanças muito drásticas no sentido de hábitos, alimentação,
precisou parar de ingerir bebidas alcoólicas e ela era uma pessoa que frequentava muito bares noturnos e ingeria álcool, consumia álcool no modelo chamado socialmente, com o marido, né, na companhia do marido e amigos. Precisou suspender isso, precisou suspender, mudar muito a alimentação, precisou adotar hábitos de práticas corporais imediatamente. Então ela mudou toda a rotina dela, mudou o estilo de vida, mudou os lugares que frequentava, mudou muita coisa. Eu não vou me lembrar de tudo, eu convivi com ela há bastante tempo. Ela participou de um projeto, foi minha aluna de personal trainer. Eu a atendia no prédio onde ela morava e também desenvolvemos um outro projeto que não era ainda Anima Mentoria, mas era algo parecido, era uma espécie de consultoria, exatamente para conduzi-la por esse processo de mudança dos hábitos, para poder combater a doença. E adivinha, no caso dela, não demorou muito para se separar também, porque foi uma mudança muito drástica. O marido teve dificuldade para acompanhar. Ele se sentia sendo privado obrigatoriamente de tudo que ele estava acostumado e gostava. Do que ele gostava? Sair para beber nos finais de semana, a partir de sexta-feira. Gostava de consumir comida de boteco, esse tipo de coisa. Gostava de... Enfim, não tinha o hábito de ficar em casa muito tempo. A pessoa trabalha a semana inteira e no final de semana saía muito. Era uma característica, segundo ela, do próprio casal, de raramente ficavam em casa, viajavam muito. E aí tendo que passar a adotar muitas mudanças ao mesmo tempo, porque no caso dela era muito urgente, já que o diabetes tipo 2 dela estava muito avançado e oferecia risco de vida. Na verdade, risco de morte, a palavra é essa, né? Então ela teve que adotar, ela não tinha escolha, ou era aquilo, ou era aumentar o risco. Então o marido não conseguiu administrar. Porque do nada, para ele, não estou defendendo aqui os maridos, não, aqui, é que no caso dos maridos eu estou sempre defendendo, né? Mas no caso dele, o que eu penso é que, de repente, como ela se comportava como uma pessoa saudável, ela não tinha sintomas, nem precisava, nem adotava esse tipo de prática, não foi aos poucos, foi algo que chegou de repente. Com o diagnóstico já chegou também a urgência da mudança. Ele simplesmente, mais ou menos que disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Essa é uma questão sua, não é minha. Eu sou saudável, eu quero continuar levando o mesmo tipo de vida que eu levava. E aí, em poucos meses, ele percebeu que na companhia dela, se mantivesse o casamento, o relacionamento, ele não ia conseguir. No começo ela fala, tudo bem, pode ir sozinho, mas não é igual, a pessoa tá faltando alguém, tá faltando algo. Então, enfim, tentaram adaptar, não funcionou, eles se separaram também. Eu lamento contar 3 casos, desses 3 só um foi bem sucedido. É sobre aceitação, é sobre acolhimento, é sobre expansão de consciência, é sobre disponibilidade para aceitar mudanças e saber que tudo muda, inclusive as pessoas, as situações, e nós também devemos estar abertas e abertos para implementar essas mudanças, para aceitar até onde for possível para cada uma de nós. Eu não estou dizendo que ninguém é obrigado, só estou dizendo que é sobre. Se você não quer mudar, não quer aceitar, tá tudo bem. Eu concordo que as pessoas têm direito de viver como querem. Né? A vida é minha, eu escolho viver da maneira que eu quero. Ninguém tem o direito de interferir nisso. Então, se fosse no meu caso, eu teria dito, tudo bem, vai em paz, querido. Tá tudo certo. Porque foi o que ela fez também. Então, vamos continuando a live, trazendo aquilo que eu realmente me comprometi. Trazer aquilo que eu prometi trazer. É importante entender que muitas das doenças crônicas não transmissíveis também trazem estigmas. A sociedade já tem na sua memória estigmas que estão estabelecidos. E esses estigmas afetam a autoimagem, a percepção de si mesma, de si mesmo e do outro. E como? O que fazer para quebrar esse ciclo? Porque o estigma não está só nas outras pessoas, e nós também.
Então, a primeira coisa que eu considero, pelo menos funciona para mim muito bem, é buscar conhecimento sobre os assuntos que nos interessam. Então, se eu fosse uma pessoa que estivesse enfrentando uma doença crônica não transmissível, eu iria explorar com a maior profundidade possível aquela doença, como resolver, de onde surge, quais foram as pessoas que tiveram sucesso e descobrir, aprender tudo sobre essas pessoas, ler os livros que estivessem disponíveis, os artigos científicos que estivessem disponíveis. E a partir de ter o máximo de conhecimento possível disponível no planeta Terra sobre aquela doença, eu iria então implementar tudo aquilo que fosse possível, adaptar ao meu mundo, a minha vida, a minha condição e modelar aquelas pessoas que tiveram sucesso. Simples assim. É assim que se resolve. É assim que se resolve. A gente tem que descobrir pessoas que tiveram sucesso. Se aquela pessoa conseguiu ter sucesso nisso, é só eu reparar no que ela fez. Modelar. O que é modelar? É tentar fazer algo parecido, só que adaptado para você, para sua vida. Porque imitar seria fazer exatamente igual. Imitar a gente não consegue, nós somos seres humanos. A gente consegue modelar. Então, essa é o que eu faria. É a coisa que eu com certeza faria e que faço em todos os assuntos que me interessam. Crescer. O conhecimento, para mim, é a base da solução para toda e qualquer questão, para todo e qualquer obstáculo, para todo e qualquer desafio. Nas doenças crônicas não transmissíveis não é diferente e se juntar doenças crônicas não transmissíveis e relacionamento e intimidade, ou a falta dela, ou de repente esqueci de novo a palavra, gente. O rompimento dessa intimidade, né? Um corte, de repente, não tenho mais, como as minhas alunas aí. Uma não quis mais, porque, eu não quero que ninguém me toque no tronco. O outro também não queria se expor, não quero ir à praia, não quero viajar, não quero ir a tal lugar, não quero fazer tal coisa. A outra, não é que não queria, não podia. Isso é o que trazem as doenças crônicas não transmissíveis. Elas trazem esse tipo de situação. Então é preciso também, além de se inteirar o máximo que você puder sobre o assunto que te diz respeito, e como eu disse, conhecer as pessoas que tiveram sucesso nele e modelá-las, que é o que eu faria, não estou dizendo que você tem que fazer, mas é o que eu faria, e eu sugiro carinhosamente, ter uma comunicação aberta. Dizer como você se sente, dizer o que você espera da outra pessoa, dizer o que não é aceitável por você, dizer o que não é negociável por você. Deixar claro o que você espera, o que você não aceita, como você se sente. Isso ajuda muito. E é claro, criar condição ou colaborar naquilo que for do teu alcance para que a outra pessoa, no caso o parceiro ou parceira, faça o mesmo. Porque comunicação envolve mais de uma via. Então, falar sobre os seus sentimentos, sobre os desafios que você enfrenta, é fundamental. Sabemos que não é muito fácil começar conversas delicadas. Muitas pessoas evitam esse tipo de conversa delicada a todo custo. Eu lamento por isso. Eu lamento, porque uma das formas mais eficazes de superarmos obstáculos é através de uma comunicação aberta, humanizada, respeitosa e acolhedora. E claro, conversas delicadas são as melhores. É preciso que a gente adquira a coragem de olhar nos olhos e ter todas as conversas que precisemos ter, sejam delicadas ou indelicadas, porque às vezes as conversas precisam ser indelicadas. Neste caso aqui, são conversas delicadas e requer delicadeza. Então, é muito interessante, e eu gostaria de sugerir algum tipo de exercício aqui de comunicação que as pessoas possam ter neste tipo de momento
para redefinição, uma conversa sobre redefinição de intimidade. Imagina aquela primeira história que eu contei da minha aluna, que passou pela Anima Mentoria e que ao ganhar peso, não se sentia mais à vontade, confortável, sendo tocada na cintura, sendo abraçada, especialmente pelo marido, porque pessoas que têm relacionamentos amorosos tendem a se abraçar com mais frequência. E a cintura é um local muito propício ao toque das mãos no abraço. Ela não queria mais esse tipo de intimidade. Então, uma conversa sobre redefinição da intimidade. Pelo menos até que aquele período seja superado, se é que ele pode ser superado. E às vezes não é muito rápida a superação. Então, se a superação não for muito rápida, requer uma reestruturação, uma redefinição do tipo de intimidade que se pode ter. E claro, é preciso que a gente, esse tipo de conversa delicada, que a gente seja clara, seja claro, para que a outra pessoa, a outra parte, seja o parceiro ou a parceira, possa ter algum poder de escolha. Porque nós não temos o direito de impor a nossa condição, ou o nosso jeito, ou o nosso novo jeito para ninguém. A gente só pode dizer, olha, neste momento eu me sinto assim, eu gostaria que as coisas passassem a funcionar de tal e tal e tal e tal maneira, e eu gostaria de saber a sua opinião a esse respeito, se você tem condições, se está aberto, se está aberta a se adaptar a essa nova realidade e me apoiar nisso. É simples assim, uma conversa delicada, mas franca, aberta. Porque eu também quero dizer que a intimidade não se resume a sexo, embora seja parte da intimidade de um casal, não se resume a isto. Existem outras formas de conexão, como eu estou falando muito aqui dos abraços, eu sou uma pessoa que gosta especialmente de abraços, tá? Estou falando bastante de abraços porque o assunto da história envolve abraço, né? Conversas íntimas, conversas a dois, né? Momentos a dois. E aí, tudo isso, numa situação em que houve o diagnóstico de uma doença crônica não transmissível, pode ser afetado, não é sempre que vai ser. Pode ser afetado, porque a depender de quais sejam as mudanças, ou de como se sente o parceiro ou a parceira que teve o diagnóstico, e como esse diagnóstico afeta não só fisicamente, mas também mental e emocional, esta pessoa do nada pode mudar completamente as suas emoções, a maneira como ela se vê. Pode surgir, como eu disse no início, a insegurança e outras emoções não favoráveis à sua autoestima. Então, por isso que eu estou trazendo esse assunto, trazendo exemplos, sugerindo formas de conversas, de como se reconectar, de como redefinir a sua intimidade, até que você possa ou se acostumar ou superar. Eu sou a favor da superação. Todas as doenças crônicas não transmissíveis são superáveis. As dores emocionais, as questões mentais que dificultam você a ter sucesso em qualquer área da vida, também as questões mentais podem ser ressignificadas. As dores emocionais podem ser superadas. E as dores físicas, então, essas é fácil de vencer. Na Anima Mentoria você descobre em 4 meses que isso acontece de uma maneira não fácil, mas bastante simples e fluida. Porque na Anima Mentoria você vai ter acesso aos conhecimentos mais atualizados e embasados na ciência e ferramentas práticas adaptáveis e de eficácia comprovada, mas o mais importante, as ferramentas são inúmeras. E, normalmente, na Anima Mentoria, o que nós fazemos é escolher, dentre as tantas ferramentas para cada situação, aquela que mais se adapta à sua realidade e necessidade, e, claro, também aos seus gostos. Então, durante os 4 meses, que são 4 meses a duração da Anima Mentoria, você já terá bagagem, conhecimento e já terá praticado, implementado esses conhecimentos, essas ferramentas
tantas vezes, e boa parte delas terá se tornado hábito, que você já terá superado a doença crônica não transmissível e ainda terá um conhecimento agora de tanto conhecimento, conteúdo mesmo embasado na ciência, como de ferramentas, que nunca, jamais você vai permitir que essa ou outra doença crônica se desenvolva em você. É assim que funciona na Anima Mentoria. Por isso que eu digo, eu sempre gosto de falar vencer e não de se acostumar. Então, outra coisa importante, não hesite em buscar ajuda profissional. Grupos, terapias diversas, mentorias, coaches, consultorias, o que você tiver acesso. A Anima Mentoria, você acabou de ouvir, é a opção mais de maior excelência que eu conheço neste contexto de vencer doenças crônicas não transmissíveis. Porque atende, independe de onde você esteja, já que ela é digital, porque em 4 meses, toda pessoa que implementar os conhecimentos e as ferramentas que receber terá sucesso, é garantido. Até hoje ninguém saiu da Anima Mentoria sem ter sucesso, porque também nós selecionamos as pessoas, não é todo mundo que quer entrar na Anima Mentoria que nós autorizamos. Nós só autorizamos aquelas pessoas que demonstram ter uma tendência a implementar os conhecimentos e as ferramentas que recebem, porque o nosso interesse é que a pessoa realmente tenha sucesso. Por isso, até hoje, todas as pessoas que passaram pela Anima Mentoria tiveram resultados extraordinários, tiveram resultados acima das projeções que elas próprias fizeram. Essa é a ferramenta mais excelente que eu conheço. Sei que existem outras, você pode ficar à vontade para escolher aquela com a qual você mais se identifica, mas a Anima Mentoria, eu garanto que é sucesso, com certeza. Então não hesite em buscar ajuda, porque é de extrema importância que você tenha ajuda de pessoa especializada, especialmente para evitar, como aconteceu em 2 das histórias que eu te contei, da pessoa perder o parceiro ou a parceira, parceiro de longa data, parceiros de casamentos longos, por causa de uma mudança repentina e intensa, e até drástica em um dos casos, do parceiro e da parceira. A pessoa que está do outro lado também, ela não tem como entender, leva tempo para aprender. E muitas vezes a pessoa também não quer. E se a pessoa não quiser, nós devemos ter uma consciência de libertar esta pessoa. Eu não me manteria em nenhum tipo de relacionamento em que a outra parte não esteja extremamente interessada em se manter ali. Jamais, em tempo algum. Então, é essa a minha sugestão. Não importa se você está enfrentando desafios, existem outras pessoas que podem te apoiar. Inclusive eu aqui e na Anima Mentoria, não só eu, como todas as pessoas que trabalham junto comigo. Mas não se apegue a pessoas que não têm interesse em você, ou não mantenha relações em cujo relacionamento a outra pessoa não está tão engajada quanto você. Toda pessoa, e você que está aqui do outro lado comigo também, merece ser amada de verdade, amado de verdade, com toda a intensidade, sendo prioridade absoluta para outra pessoa. Se não for assim, o relacionamento não vale a pena. Especialmente aqui estamos falando de relacionamentos românticos, é essa palavra que eu dou para eles, tá bom? Então, eu já abri para perguntas, não chegaram muitas perguntas. Alguém está dizendo aqui que desde criança é obesa e que sim, não se sente confortável e admira aquelas pessoas, mulheres obesas, que se sentem super linda e colocam roupas curtas e exibem muitas vezes até parte da barriga. Ela diz que admira, mas não consegue, ela tem muita vergonha de expor seu corpo, até mesmo quando vai à praia, não usa biquíni. O que fazer para superar? Ela conta um pouco da história dela e faz uma pergunta. O que fazer para superar? Procurar ajuda profissional. O excesso de peso, a obesidade, como também as outras doenças crônicas, há uma linha de estudo a qual eu respeito muito, que existe muito um fundo emocional
Muitas dessas doenças, elas têm raiz numa questão emocional. Então, o ideal, o que eu sugiro a você, é que você busque ajuda profissional, e a Anima Mentoria está à sua disposição. Ainda que não tenha, se tiver dúvida sobre a Anima Mentoria, é só me perguntar que nós vamos responder. E também, se não quiser vir para a Anima Mentoria, mas quiser me fazer outras perguntas, pode fazer via direct, que eu responderei com prazer. Mas eu acredito sim que você vai precisar de ajuda profissional para encontrar a raiz desta obesidade que você se refere. E ao identificar a raiz, é possível escolher e utilizar as melhores ferramentas e superar. E aí você vai ver que tudo isso some. É como se eu tivesse sido implodido. Ocorre uma implosão em todas essas emoções que te fazem ter vergonha, se sentir talvez não digna de apreciação pelos olhos das outras pessoas. É isso que dificulta você se expor, você se considerar uma mulher bonita. Eu acredito que a beleza está em quem olha realmente. Alguém pode ver uma pessoa e achar belíssima e eu falo, nossa, é sério? Isso acontece com frequência, inclusive, tá? Contudo, não é o excesso de peso que torna uma pessoa menos bela, de jeito nenhum. O excesso de peso, especialmente como você citou a obesidade, é uma doença. Doença que requer tratamento. Nada tem a ver com beleza ou com estética. Embora afete a forma física, é uma doença. Não deveríamos associar, eu sei que nos ensinaram, associar a beleza ou a feiura, de forma nenhuma. Deveríamos, e é o que eu faço, entender que trata-se de uma doença, isso não em nada torna a pessoa menos bela ou feia. Embora a gente saiba que, do ponto de vista estético, nenhuma doença, a pessoa que está doente, esteticamente, conforme existem esses modelos estéticos de beleza, ela não se enquadra ali, ela não se encaixa ali. Por quê? Porque a pele, a indisposição, a falta de energia, tudo na pessoa reflete a doença. Não é só a obesidade. As doenças, de um modo geral, nos tornam não belas se compararmos, se estivermos considerando como beleza o padrão estético que está estabelecido, ok? Eu não considero que esse seja o padrão. Mas se formos levar ele em consideração, nenhuma pessoa que está doente se adequa àquele padrão estabelecido de estética, ok? Enfim, ajuda profissional. É isso que você precisa, porque se você tenta sozinha, é o que eu chamo de dar murro em ponta de faca. Você vai sofrer, você vai aumentar o teu sofrimento, você vai se frustrar, você vai protelar, você pode agravar a tua situação, porque a cada frustração, que é uma emoção muito negativa, acarreta ainda mais dor e outras doenças podem advir quando aumenta a frustração. Por que afeta a biologia, Maria Nilde? Porque aumenta a produção de cortisol e adrenalina por períodos longos ou até direto. Isso cria na biologia da pessoa um ambiente inflamatório, propício ao desenvolvimento das doenças. Então, a cada frustração, a cada sensação de eu não sou capaz, eu não consigo, isso não tem jeito, eu não dou conta, enfim, inúmeras coisas, tudo isso cria o quê? Uma biologia inflamada, porque esse tipo de emoção aumenta e mantém a produção de cortisol altíssima e também de adrenalina. Mas, enfim, esses são os neurotransmissores que criam uma condição biológica inflamatória. E, portanto, em toda biologia inflamada, em toda biologia com uma condição inflamatória alta, qualquer doença crônica não transmissível vai se desenvolver. Ou todas, ou várias. Simples assim. Mais perguntas? Não temos mais perguntas. Essa era Obrigada pela pergunta, uma pergunta ótima. Obrigada por compartilhar parte da sua história. Sinta-se à vontade, este é um ambiente seguro e acolhedor e sempre será. Nunca houve ninguém aqui que se manifestasse de maneira contrária e se houver, nós com certeza convidaremos essa pessoa a se afastar, ok? Então só vou
antes de encerrar, já passa muito de 40 minutos, era para ser 30 minutos. Eu quero recapitular o que trouxemos, o que compartilhamos hoje. Falamos de DCNTs e o impacto que ela causa na intimidade do casal. Exploramos dicas práticas para superar esses desafios. Quero lembrar que a comunicação e a empatia são fundamentais. Trouxe aqui 3 histórias, 3 trechinhos de histórias de pessoas que eu já ajudei, de alunas minhas e alunos meus, para te ajudar a identificar, talvez até, nossa, estou passando por situação parecida, conheço alguém que está passando, ou para te inspirar sobre qual a melhor forma de resolver e qual a forma cujo resultado não é favorável, se você pretende manter o teu relacionamento, é claro. Tudo isso eu compartilhei hoje com você, como eu também respondi a pergunta, qual o nome dela? Andréia. A pergunta da Andréia, a quem eu agradeço imensamente por ter feito essa pergunta tão interessante, maravilhosa e também por compartilhar pequena parte da sua situação, da sua experiência. E é claro que eu não posso deixar de dizer, se você gostou desta live, compartilha. Compartilha com toda e qualquer pessoa que você ama e que deseja ver mais saudável e vivendo relacionamentos profundos e conectados. Além disso, eu quero te lembrar de me seguir aqui no Instagram, compartilhar o link do meu perfil para as pessoas que você ama e que quer ver mais saudável, porque aqui sempre acontece o compartilhamento diário de conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis, de eficácia comprovadas, todas de combate às doenças crônicas não transmissíveis e de promoção da saúde. E para fechar a nossa página, a nossa live sobre relacionamentos, eu quero te dizer que relacionamento e saúde estão diretamente ligados, ou melhor, sem saúde é difícil ter um relacionamento profundo e conectado. A saúde é algo de extremo valor para quem deseja ter relacionamentos saudáveis. Agora eu quero me despedir, mas antes de ir embora, eu quero agradecer a você por se juntar a mim hoje nessa live. Dizer que eu espero você na próxima quinta às 20 horas para juntas explorarmos ainda mais assuntos importantes para a sua saúde e bem-estar. Eu volto na quinta-feira às 20 horas. Saúde!